Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Esta é a quarta temporada do podcast. Aqui a gente traz convidados diferenciados para falar de melhores práticas, inovações, tendências e os desafios para o cuidado humanizado na saúde. Foram 10 anos desde que a gente começou. Então, eu comecei com a proposta do projeto de lei para o deputado Pepe Vargas, para que ele apresentasse junto com outros deputados. E a gente começou com essa proposta no Comitê de Bioética do GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo de Porto Alegre. Então, lá tudo começou em 2016. Neste podcast, a Sobresp abre o microfone a um leque especial de convidados para embasar mais e mais o nosso objetivo, que é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais. O nosso estatuto é uma das poucas leis do mundo que tem a previsão do direito de participar, de ser envolvido no processo de tomada de decisão. Isso é muito inovador no mundo todo, então acho que isso é importante. E falando com toda essa gente em prol de um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas, estou eu, Túlio Fonseca, que tenho a missão de te convidar a juntar-se a nós e conectar-se a um futuro mais humano na saúde. Vem com a gente! O Estatuto, ele tem essas barreiras culturais? Tem. Porque ele propõe outra coisa, né? Ele propõe um exercício de direitos, ele propõe um reconhecimento e um compartilhamento do poder decisório do médico com o paciente. Isso vai ter resistência. Embora na minha visão, não é uma resistência institucional. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar de algo que muda o parâmetro de direitos do paciente no Brasil. 2 dias após a entrada em vigor da Lei número 15378 de 2026, o Estatuto dos Direitos do Paciente, passamos a ter pela primeira vez um marco legal que organiza, explicita e exige aquilo que por muito tempo esteve disperso entre boas práticas, recomendações e princípios. Mais do que um novo conjunto de regras, o Estatuto reposiciona o paciente no centro das decisões e tensiona a forma como o cuidado é pensado, comunicado e executado no país. Para discutir o que muda de fato na prática, na cultura, na gestão, recebemos novamente a Aline Albuquerque, que já esteve conosco anteriormente falando de um outro tema, mas que acompanhou de perto a construção desta agenda do Estatuto no Brasil. E antes de a gente começar esse episódio, o que será que as pessoas falam da Aline quando ela sai da sala? Eu acho que elas falam que eu sou uma pessoa com uma certa obstinação por causas sociais, por transformar o mundo. E eu, desde pequena, eu sempre brinco que eu queria mudar o mundo e talvez eu tenha concretizado isso, de certa forma, por meio da minha luta há mais de 10 anos pelos direitos dos pacientes. Então, eu acho que eu sou uma pessoa assim, muito obstinada, muito determinada, mas dessa perspectiva coletiva, né? Dessa perspectiva de o que eu vim fazer nesse planeta, e eu acho que eu vim com uma missão na Terra, que é contribuir para a gente aliviar o sofrimento das pessoas. Aline, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar com a gente aqui. São 2 dias depois da aprovação do Estatuto. Você já topou falar com a gente, abrir um espaço na sua agenda. A gente está falando com você de novo, né? E no episódio que a gente havia falado, nós tocamos nesse assunto, né? Que você voltaria para falar com a gente dessa aprovação. E assim, é sensacional. Então, de novo, a Sobresp está de portas abertas para você. Espero que seja muito legal, que a gente possa trazer muita notícia boa e muito detalhe muito legal do que aconteceu. Eu que agradeço a Sobrex, agradeço a você, Túlio, por essa oportunidade de compartilhar aqui, né, com as pessoas
história, né, um pouco da história da aprovação do Estatuto. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com você novamente. Muito legal, muito legal. Aline, você acompanhou de perto a construção do Estatuto dos Direitos do Paciente, né? Do ponto de vista real, qual foi o principal desafio para transformar uma agenda histórica de direitos do paciente em uma lei federal, agora vigente no Brasil? Foram 10 anos desde que a gente começou. Então, eu comecei com a proposta do projeto de lei para o deputado Pepe Vargas, para que ele apresentasse junto com outros deputados. E a gente começou com essa proposta no Comitê de Bioética do GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo de Porto Alegre. Então, lá tudo começou em 2016. Eu compartilhei com o GHC, com o Comitê de Bioética, essa proposta de pensar um Estatuto do Direito do Paciente, e eles recepcionaram e criaram a primeira Carta de Direitos do Paciente de um hospital do Brasil, lá em 2016. O GHC, que é um hospital enorme, né, do SUS, então, assim, isso foi muito significativo. O Rogério Amoretti, a Caroline Resch são 2 médicos, então pode falar assim, foram 2 médicos, junto com uma advogada, que deram início a todo esse processo. E aí a gente fez esse trabalho, construiu, e aí o projeto foi apresentado, a consultoria da Câmara dos Deputados também fez alterações, isso é normal, né? Eles têm uma consultoria que entende de projeto de lei, então é um projeto que foi moldado também pela consultoria da Câmara, isso é importante que fique claro, frisar, tem uma perspectiva técnica do projeto de lei. E ao longo desses 10 anos, né, foi esse processo, a gente fez uma audiência pública em 2018 para debater o projeto de lei, né? Eu acho que isso é importante resgatar essa história de 2018. E nessa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu participei, o Rogério Amoretti participou, e a Luciana também, do Instituto Oncoguia, ela também participou. Então, enfim, pessoas que eu acho que são importantes nessa história, nessa caminhada, que estão conosco nesse processo. A gente nunca faz nada sozinho, né, Túlio? A gente sempre faz com pessoas que nos apoiam. Então, assim, o maior desafio foi o desafio de fazer advocacy no Poder Legislativo, porque é difícil, porque o Poder Legislativo tem muitas agendas. Então, você introduzir uma agenda para o parlamentar, diante de tantas prioridades e agendas que ele já tem, isso envolve um trabalho de formiguinha mesmo. E que você tem que ir lá no gabinete, você tem que conversar com o assessor. Então, assim, nunca teve um óbice real, assim, concreto contra a matéria. Ele sempre foi muito bem recebido, o Estatuto. Acho que isso é importante. Mas a questão é a própria dinâmica de como funciona o Poder Legislativo. Isso é muito importante para que as pessoas tenham uma certa noção, porque você é advogada, tudo bem, mas a gente está falando de outros 2 médicos que estavam no projeto no início, mas uma série de outras coisas vão surgindo, mas isso tudo passa por quem faz a lei no Brasil, por quem cria tudo isso, e tudo isso tem um processo interno que é vibrante, que muda toda hora, que, né, se a gente for pensar 10 anos, 2016 para cá, vocês passaram por 2 governos para conseguir isso, fazer isso funcionar e tal, 3 governos, né? Então, isso é muito importante. E é aquilo que você falou, não dá para fazer sozinho, né? Então, é bem legal para as pessoas que estão aí pensando, né, começando essa jornada de hoje com a gente, é realmente muito intenso isso. E leva tempo, demora isso, a maturar isso direitinho. Aí você vai passar por dentro de uma assessoria que está tarimbada nesse tipo de coisa. Tipo, se vai funcionar, se não vai, se vai ser alguma coisa que vai impactar na Constituição Federal e tal. Então a gente tem uma série de coisas que são muito legais, e é isso, a luta, o mais legal de tudo é a luta que foi em prol do paciente, né? Então é realmente um esforço que eu acho que super vale a gente contar sobre isso aqui e tudo mais. E aí eu queria te perguntar o seguinte: por que o Estatuto do Paciente se torna necessário neste momento da saúde brasileira? Tipo, alguma coisa aconteceu no sistema, ou na sociedade, ou na prática assistencial que venha a tornar essa lei inevitável agora? Como é que você contextualiza isso pra gente?
Assim, se a gente pensar que sempre gosto de trazer esse dado porque eu acho que nos situa historicamente. A primeira lei de direito do paciente é de 1991, da Finlândia. Então, da década de 90, a gente está em 2026. Então, assim, o Brasil é um país atrasado do ponto de vista da garantia de direitos na área da saúde. Então, o Estatuto, por um lado, ele vem em atraso, se você comparar com outros países, mas a gente tem uma maturidade que é diferente dos outros países, e aí eu acho que a gente, né, poderia desdobrar isso em vários temas, mas eu só vou aqui sinalizar 2 aspectos. Nós temos baixa cidadania no Brasil. O Brasil é um país que as pessoas não têm, digamos assim, a prática de exercício de cidadania, de reconhecimento de que são titulares de direitos e de saber exercer isso. Então, a nossa cidadania ela ainda é baixa. Isso se reflete em todos os âmbitos, inclusive no âmbito da saúde, de reconhecimento de que ali eu tenho uma titularidade de direitos, e isso se reflete. Por outro lado, também, a gente tem um movimento no Brasil que ele é paulatino, de acreditação hospitalar, um movimento da própria experiência do paciente, um movimento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que surgiu em 2013, e que hoje a gente está falando já de uma política de qualidade do cuidado, e segurança do paciente no Ministério, né, da Saúde, não só para o SUS, né, uma política ampla. Então, a gente tem movimentos que convergem para que hoje a gente tenha esse estatuto. A despeito de reconhecer o atraso do ponto de vista histórico, se você comparar com outros países, mas cada país tem a sua trajetória. E no Brasil, ele chega muito em boa hora, nesse sentido, de que a gente tem vários movimentos que convergem. Se você pensar a experiência do paciente, não existia alguns anos atrás. Exatamente. Hoje nós temos muito mais hospitais acreditados do que anos atrás. Então, a gente também está crescendo de forma paulatina no reconhecimento, né, desse protagonismo do paciente, e o Estatuto se insere nesse contexto do Brasil. Uhum. Eu queria até puxar já uma pergunta que está mais para frente no roteiro, para a gente poder falar um pouco sobre isso, que é justamente isso. Você tem um olhar internacional muito interessante, muito aberto, inclusive, né? Você estuda isso. E aí você já me falou sobre a questão desse atraso, de certa forma, do Brasil com relação a essa questão de legislação. Por outro lado, a gente sabe a questão de SUS, a questão da complexidade da saúde brasileira e de todos os avanços que a gente tem nessa área. Então, como é que você pode, complementando, você pode falar mais alguma coisa para a gente com relação a isso, a esse momento que o Brasil passa a oferecer agora? Quer dizer, a gente é mais um dos países que tem uma legislação que garante direitos ao paciente, mas como é que é isso no restante desse cenário? Como é que você pode ampliar essa leitura para a gente? No Plano de Ação Global da Segurança do Paciente, da OMS, de 2021-2030, lá a OMS estabelece que os estados devem ter uma lei nacional do direito do paciente. Então, alguns estados do mundo, principalmente quase todos da Europa, e aí outros países, né, mais ricos, ou nesse sentido, né, ou mais desenvolvidos nesse sentido de desenvolvimento que a gente está mencionando. Eles já têm essas legislações. Alguns da América Latina também, como a Argentina, o Uruguai, o Chile. Então, a gente também tem alguns. Bem, o Brasil, então, ele se insere no outro patamar, no patamar de países que contam com legislações nacionais de direito do paciente, seguindo o que preconiza a OMS. Então, assim, a gente é alçado a um patamar diferenciado de países que cumprem determinadas obrigações, determinadas, digamos assim, orientações provindas da OMS. Então, a gente, digamos assim, se coloca no campo da segurança, da qualidade, a gente se coloca, digamos assim, junto com esses outros países que já têm esse desenvolvimento, porque isso é sinal de desenvolvimento, quando você tem uma lei nacional de direito do paciente. Tá, você falou da questão de desenvolvimento, eu quero puxar agora para uma situação de gestão, até para que a gente entenda isso. Se você tiver que traduzir o estatuto para um gestor hospitalar, para falar justamente desse desenvolvimento que a gente está falando agora, né, ou para um médico na ponta, eu te pergunto, que mudança já está valendo a partir de, sei lá, ontem, né? E o que deixa de ser opcional e passa a ser obrigação concreta, que é um pouco do que você estava falando.
Assim, para o gestor, seja público, seja da liderança privada, é importante ele entender que o estatuto é uma ferramenta de qualidade do cuidado. Não tem como garantir cuidado de qualidade, isso as acreditadoras já estão, né, mostrando para a gente. É importante ressaltar a Associação Médica dos Hospitais dos Estados Unidos, não, a Associação dos Estados Unidos Hospitalar, eles estabeleceram em 1973 a primeira Carta de Direito do Paciente. 73, eles já reconheceram que não tem como eu garantir qualidade do cuidado nos hospitais se eu não respeitar o direito do paciente. Então, assim, isso está dado para o mundo. Está dado, a gente precisa prover um cuidado de qualidade, seguro, e, para tanto, a gente precisa respeitar o direito do paciente. Então, isso é um consenso mundial. Então, o gestor ele vai ter mais qualidade, ele vai ter a sustentabilidade, provavelmente ele vai evitar custos, porque você vai ter prevenção de eventos adversos, porque já está claro, a OMS disse que o instrumento mais potente de prevenir evento adverso é o engajamento de pacientes e familiares. Você não engaja paciente e familiar sem respeitar seus direitos. Então, assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da qualidade, o direito do paciente tem que ser visto pelo gestor desse ponto de vista. Para o profissional que está na ponta, ele tem que ver que o direito do paciente também pode ser usado, também é uma ferramenta para que ele preste um cuidado de qualidade para aquele paciente e para que ele alcance melhores resultados clínicos, porque você concorda que todo profissional de saúde, ele quer melhores resultados, né? Senão, isso, né? Sim, então, sim, assim, sim, claro. E que também claro. todo profissional de saúde não quer cometer falhas nem erros. Eu acho que isso é um consenso. E qual é o maior parceiro, né, para que ele alcance melhores resultados clínicos e que ele previna eventos adversos? É o paciente, o familiar. Eles são parceiros. Não adianta você prescrever um medicamento, não olhar na cara do paciente, não explicar para o paciente que ele vai sair ali do seu consultório e ele não vai fazer nada do que você falou. Ele nem entendeu o que você falou. Às vezes, isso é fato, tem paciente, e da atenção primária, falando da atenção primária, a minha irmã é médica, ela disse, eu já vi paciente idoso que o médico prescreve e eu não sabia que o paciente era analfabeto. Então, assim, não adianta, eu vou prescrever, ele nem entender. Então, assim, não adianta a gente querer prestar um serviço de qualidade sem trazer o paciente, sem construir com o paciente esse cuidado. E como é que eu construo? Tenho várias ferramentas, não é só o direito do paciente, tá, Túlio? Porque senão fica parecendo que o direito do paciente é a única ferramenta. Não, eu tenho várias, mas essa é uma das principais, que é informar o paciente tem direito de perguntar e tomar decisão com o paciente. Então, assim, são ferramentas que apoiam os profissionais de saúde também lá na ponta. Uhum. O que você está falando a lei exige informação clara e compreensível, e é um pouco disso que você está falando, tipo, ler, dar um papel para o paciente ler, não é necessariamente informar o paciente do que ele precisa saber. E se ele não souber ler? E se ele tiver dificuldade para a leitura? Então, a gente tem uma série de cenários aí que complicam, né? Na sua leitura, o sistema de saúde brasileiro está preparado para tratar comunicação como parte do cuidado e não mais como um acessório? Não, preparado, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ainda ter muito mais maturidade do ponto de vista da formação dos profissionais de saúde, de introdução da comunicação na formação do médico e do enfermeiro, né? E chamando a atenção para esses dois profissionais. Uhum. Isso já existe em outros países, em vários outros países, a comunicação já faz parte da própria formação. E também no próprio sistema de saúde, em geral, no SUS, o reconhecimento de que a comunicação ela é um componente, ela já é reconhecida no mundo como uma habilidade profissional, né, que integra esse conjunto de habilidades que devem ser exigidas dos profissionais de saúde. Isso já está posto. A gente precisa aprimorar isso, tanto do ponto de vista da formação, quanto também do sistema de saúde. Eu acho que isso a gente
ainda está engatinhando. E também a gente está engatinhando no letramento, né? Ou literacia, como queiram chamar, literacia, enfim, desse letramento. Outros países têm uma política nacional de letramento em saúde. A gente tem alguns caminhos a percorrer nesse sentido. Isso que você está falando, a gente já falou. Nós estamos agora no 52º episódio. A gente já falou sobre os problemas de comunicação na formação do profissional de saúde algumas vezes. Então, para a pessoa que chegou agora, que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, dá uma maratonada aí no próximo fim de semana, que a gente tem muita coisa muito legal falando sobre isso, e é exatamente isso que você está falando. A gente abre agora então uma outra porta, que é comunicar efetivamente com o paciente, ouvir, saber o que ele está falando, né, fazer todo esse meio de campo, vamos dizer assim, com o paciente. Agora é o seguinte, eu entendi que um dos pontos centrais dessa lei é o consentimento. Eu não sei se está certo, mas é uma análise que eu fiz. Na prática, o que diferencia o consentimento como documento do consentimento como processo, como agora o Estatuto do Paciente está propondo? Ao longo do tempo, o consentimento informado assim, se tornou um documento muito mais de defesa dos médicos e dos hospitais do que uma expressão do exercício de um direito. Isso exatamente. Foi o que aconteceu ao longo do tempo. Uhum. O que a gente precisa é mudar essa cultura que se instaurou e transformar, de fato, o consentimento num processo informacional, principalmente informacional, porque se eu não tenho a informação acessível, clara, baseada nas evidências científicas, de fato eu não posso consentir de uma forma adequada. Então, assim, a gente precisa que agora, né, sendo pragmática, que os hospitais, os serviços de atenção primária, enfim, de todos os níveis de atenção, isso as próprias acreditadoras já recomendam, de que tenha uma equipe capacitada para estabelecer esse processo de consentimento. Entende? Pessoas que são capacitadas para isso, inclusive capacitadas do ponto de vista comunicacional. Então, não é um papel que se assina, é uma equipe, óbvio, né? Se você tiver algo mais complexo, depende da complexidade do cuidado. Também não vou dizer que isso vai ser para qualquer coisa, né? A gente, né? Óbvio, claro, a gente tem essa. Claro. Mas, por exemplo, para cirurgias, para algo que é muito mais invasivo, que tem risco de dano para o paciente. Então, a gente tem toda uma construção. Sim, de processo de consentimento informado com uma equipe capacitada que vai ali estabelecer, vai dar tempo para o paciente voltar para casa, para ele pensar. Isso inclusive, o Estatuto prevê isso. E aí, isso é uma forma de tomada de decisão. A outra forma, que aí eu acho que eu queria ressaltar, acho que quase ninguém sabe isso, o direito do paciente mais novo do mundo, que poucas legislações têm, que é o direito de participar da tomada de decisão. Que não é o direito de consentir, diferente, é direito de participar. Que aí você se remete a uma forma de decisão que se chama tomada de decisão compartilhada, que é a preconizada hoje no mundo. Então, o nosso estatuto é uma das poucas leis do mundo que tem a previsão do direito de participar, de ser envolvido no processo de tomada de decisão. Isso é muito inovador no mundo todo. Então, acho que isso é importante chamar atenção. Acho que muito mais importante do que o consentimento informado, porque o consentimento, de certa forma, já estava estabelecido em decorrência de outras normas, tanto do Código Civil quanto do Código de Defesa do Consumidor. Mas o direito de participar, de ser envolvido no processo de tomada de decisão, isso é muito inovador. Muito bom você falar isso, porque a gente tem alguma coisa para explorar daí para frente e realmente é uma bandeira nossa, é uma conquista nossa enquanto paciente. A gente sempre fala aqui no podcast, a gente foi ou vai ser paciente um dia, a gente não tem outra escolha, e isso é muito interessante. E aí eu queria trazer uma outra pergunta que também vai ajudar a mexer aqui em Minas a gente fala que é mexer o doce, a gente vai mexer um pouco esse doce para a gente entender processos que precisam ser construídos, né? O estatuto, ele reforça a autonomia do paciente, né? É um pouco disso que você está falando e traz outras situações. Mas o Brasil, por mais que a gente tenha isso como
ousadia, como quase que diferencial, é a jabuticaba nossa, né, nessa legislação, nesse cenário de legislação mundial, o Brasil ainda opera muito numa outra lógica, em grande parte é sobre uma lógica médico-centrada. Onde você enxerga o maior ponto de atrito entre a nova lei e a cultura atual do cuidado? Lembrando que assim, nós estamos falando de um país gigantesco, com uma série de situações antagônicas e tudo mais. Sim, eu concordo totalmente com você. O Brasil é um país muito desigual, né? De todos os pontos de vista. Você tem hospitais acreditados que vão... o estatuto só vai endossar o que já fazem, de certa forma, mas isso é uma minoria. E você tem a maioria do hospital ou serviços de saúde que vão ter que, de fato, né, se moldar ao estatuto. Então, a gente tem essa... E é por isso que eu venho dizendo que o estatuto é uma democratização da qualidade do cuidado. Porque se essa qualidade do cuidado estava restrita aos hospitais acreditados, agora não. Todos os hospitais vão ter que garantir um cuidado de qualidade, porque todas as pessoas têm direito a esse cuidado. Não são só as pessoas que vão ao hospital acreditado. Todas as pessoas têm direito. Ah, mas os serviços vão ter que se amoldar? Vão ter que se amoldar, porque os serviços de saúde servem, eles existem porque existe o paciente, senão você não precisava de um serviço de saúde. Entretanto, como você disse, a gente tem culturalmente enraigado na sociedade brasileira dois aspectos que vão para além da saúde, mas se expressam na saúde, que é o paternalismo e é o autoritarismo. Nós somos uma sociedade autoritária e uma sociedade paternalista, e isso se reflete na saúde. O estatuto, ele tem essas barreiras culturais, porque ele propõe outra coisa, né? Ele propõe um exercício de direitos, ele propõe um reconhecimento e um compartilhamento do poder decisório do médico com o paciente. Isso vai ter resistência. Embora na minha visão, não é uma resistência institucional, de que as instituições médicas vão se colocar contra o Instituto. Não acho isso mesmo, não vão se colocar, até porque institucionalmente não faz nem sentido isso. Mas eu acho que no dia a dia, sabe, nós vamos ter muita resistência, não só de médicos, né, mas de profissionais de saúde, de compartilhar o poder, porque eles não foram formados dessa forma. Então, isso vai encontrar uma resistência, eu concordo com você. E aí, se você está falando de resistência, eu vou colocar uma outra questão, eu não sei se a gente consegue fazer essa análise. A gente está falando aí de uma geração de profissionais de saúde anterior a essa decisão, né, a legislação nova em si. Mas a gente também tem, atualmente, a gente está com 6 gerações diferentes trabalhando juntas. Você acha que esse impacto nessas gerações, porque você falou da questão da gente ser uma sociedade autoritária, uma sociedade paternalista, e essas duas características elas vão mudando no tempo de acordo com a geração. Você acha que isso também pode gerar alguma questão? Também é um ponto de atenção que a gente tem que entender? Ou a gente vai ter gerações que podem aceitar isso mais fácil, lidar com isso mais fácil, ajudando inclusive as outras gerações? Sim, eu não posso responder com certeza, né? Porque esse estudo geracional, eu nunca fiz, né? Então, o que eu vislumbro, eu não vejo diferença. Aí falando na área da saúde, tá? Porque esses aspectos geracionais eles se refletem em diferentes campos. Se a formação desses profissionais de saúde de agora não mudar, eu não vejo que isso vai mudar. Então, somente por uma questão etária ou geracional. Não vislumbro isso. Não acho que profissionais médicos formados agora vão ser necessariamente menos paternalistas ou menos autoritários. Não acho isso. Pode ser que sim, por uma questão... possa ser que tenha menos traços, mas eu não acho que o compartilhamento do poder quanto ao paciente vai ser modificado tão somente por uma questão geracional. Eu acho que, as pesquisas mostram que muito mais a formação. A gente precisa intervir na formação
desses profissionais de saúde. Muito mais, óbvio, né? Pode mitigar, mas não é isso que vai mudar. É a formação desses profissionais que não se alterou até então. Acho que isso é importante que deixe claro. Essa formação ainda é tecnicista, ainda, de certa forma, objetifica o paciente, você não tem um conteúdo ético suficiente, baseado, e agora por isso que eu acho que o Estatuto é tão importante, porque ele deve ser introduzido na formação de todos os profissionais de saúde. Isso eu acho que pode, sim, trazer Porque em outros países, Túlio, já está dado que assim, o direito do paciente está muito mais dado, está muito mais introjetado na formação e na cultura do que no Brasil. Mas é óbvio, né? A gente está começando isso agora. Sim, sim. E aí eu queria fazer uma última pergunta para você, muito na questão de garantia, tá? Como é que a gente garante direitos em um sistema marcado por desigualdades, por limitações operacionais, quando a gente olha para o SUS, que é por si só uma questão extremamente importante para ser observada. Eu te pergunto o seguinte, existe um risco de a gente criar mais uma lei, ou de criar uma lei mais avançada do que a capacidade real de implementação e acabar com aquela história do tipo, é uma lei que pegou, uma lei que não pegou? Olha, assim, lei que pega ou lei que não pega depende da sociedade se mobilizar para a lei ser implementada. E aí agora a gente não sabe, né? Eu vou fazer todos os esforços, espero que a Sobrex faça, porque vai depender da gente, vai depender de cada um de nós que o Estatuto seja implementado. Ele não vai ser implementado sem esforço. Nenhuma lei... Olha para a Lei Maria da Penha. Até hoje, as pessoas estão se esforçando para que ela seja efetivada, para que a violência contra a mulher diminua. Isso é uma luta de anos. Então, assim, é a mesma coisa com o Estatuto, vai ser uma luta de anos, né? Então, assim, eu realmente acredito, e aí é só você olhar, né, para outros exemplos. Eu dou o exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estão, né, os movimentos das pessoas com deficiência, esses movimentos estão aí para fazer valer o Estatuto. Isso é uma luta diária, né? Então, o Estatuto ele é um instrumento de mudança social, cultural, e que pressupõe esse fazer diário. Em relação a outra pergunta que você fez, o Estatuto é muito mais uma mudança de cultura, de mentalidade, do que realmente uma mudança que pressupõe orçamento, que pressupõe muitos recursos. Não pressupõe. Garantir direito à informação, acesso a prontuário, compartilhar a decisão com o paciente, respeitar suas diretivas antecipadas, respeitar o representante do paciente, respeitar que o paciente quer uma segunda opinião, que ele não deve ser discriminado. Isso é muito mais mudança de comportamento do que mudanças que pressupõem uma grande alocação de recursos. Não pressupõe mesmo. Então, assim, não há desculpa para que isso não seja introduzido no SUS. Não existe desculpa para isso, porque não é uma questão de grande alocação de recursos, é muito mais uma questão de um comprometimento com uma nova cultura nos cuidados em saúde, de que as pessoas têm direito de acesso com qualidade. Não existe você garantir acesso sem qualidade. Isso é uma violação de direitos, na minha visão. Então, assim, a gente sempre tem que atribuir qualidade e segurança a essa discussão de acesso, né? Então, assim, não é porque as pessoas estão tendo acesso no SUS que elas podem ser tratadas de qualquer forma, que elas podem não ser informadas, que elas podem não ser escutadas só porque elas estão no SUS. Isso é um absurdo, né? Eu acho isso absurdo. Isso é uma desumanidade com essas pessoas. Elas têm os mesmos direitos que uma pessoa que vai num hospital acreditado, que vai ter ali, né, todos os seus direitos reconhecidos como paciente. Então, na verdade, a gente, né, volta à questão da democratização da qualidade do cuidado. Bom, recado final. Quais os recados finais que você deixa para quem está ouvindo a gente? Eu queria agradecer a Sobrex, agradecer você, Túlio, e dizer que vocês têm um papel fundamental. Vocês são uma sociedade que reúne pessoas comprometidas com a qualidade do cuidado, com a experiência do paciente, e depende de vocês, de sociedades como essa, para que a gente possa fazer com que o Estatuto se torne uma realidade. Até porque
né, uma experiência positiva do paciente envolve o respeito aos seus direitos. Isso, né, eu acho que isso é meio intuitivo, né, de se perceber. Então, eu queria dizer que o Estatuto é uma grande novidade, a maior parte dos direitos que está no Estatuto, a maior parte é nova, né, diferentemente do que a gente vê por aí, de que o Estatuto é uma coletânea de direitos até então existentes. Não, isso não é real. São direitos que não estavam previstos no ordenamento jurídico brasileiro, então nós temos uma novidade comemorar e, ao mesmo tempo, nos mobilizar para que ele realmente seja concretizado. Muito obrigada. É isso, a gente que agradece de novo pela paciência, por aceitar esse convite agora, em cima da hora, correndo desse jeito, e por estar aqui trazendo pra gente tanta coisa muito legal. Parabéns pelo trabalho, leve os parabéns a todo mundo que estava envolvido nisso, que você puder lembrar e encontrar, e muito obrigado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento, agradecer por esse empenho e por estar olhando para todo mundo. Essa que é uma lei que vai afetar todo mundo, impactar todo mundo de forma muito positiva. Obrigada. E chegamos ao fim deste episódio, uma conversa direta com quem acredita que o futuro da saúde começa pela experiência das pessoas. Hoje eu conversei com a Aline Albuquerque sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. A gente viu que a lei não encerra um debate, ela inaugura uma nova fase. A partir de agora, não se trata mais de defender a importância da experiência do paciente, mas de entender como ela será incorporada na prática aos processos assistenciais, à comunicação e à governança das instituições de saúde. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Bom, compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita este podcast no seu tocador preferido. Obrigado por hoje, a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!